Olá, eu gosto muito de reflexão, eu acho muito bom. Eu estava pensando aqui que uma velhinha que estava há muito tempo, todos os dias, ela ia nas latas de lixo e ela chegava, começava a mexer e pegava algumas casca de batatinha e pegava algumas verdurinhas, algumas coisinhas que achava e trazia para casa. E isso ela limpava, né? E fazia, limpava, ajeitava, pegava as casquinhas, colocava. E nesse, todos os dias, uma jovem começou a observá-la. Era de frente ao escritório que ela trabalhava e ela começou a observar aquela senhorinha que todos os dias aparentemente já tinha uns 70 anos por aí assim, já estava bem curvadinha. Então ela baixinha e ela disse: eu vou observar para onde ela está levando isso que ela fica mexendo aí nesses lixos. Eu vou dar uma observadinha. E foi conversando com ela. E era bem próximo assim ao mercadinho. E ela conversando, começou a conversar e foi. E a senhorinha muito simpática. Como sempre é, né? A gente sempre consegue, assim, ter aquela simpatia boa, aquele jeito tão meigo, tão agradável. E começou a conversar com ela. E ela começou a entender o jeitinho da senhora. E a senhora convidou ela para ir na casa dela tomar um chazinho. E a jovem ficou muito feliz, pois já estava assim bem a amizade assim de todos os dias que ela ia trabalhar, ela sempre conversava, passava e ela já esperava aí aquela amizade boa. Então ela foi. Ela morava numa casa até que não era tão assim desagradável, mas porém estava com a alimentação bem quase sem, né? Já estava com aquilo que ela achava lá na ia, pegava mesmo assim do supermercado aquelas coisinhas já que não estava já servindo. Então a jovem se preocupou e conversou com ela e disse: a senhora não tem família? Não tem ninguém que possa lhe ajudar? Ela disse: ah, minha filha, eu tenho um filho. Ele mora em outro país. E ele não liga para a senhora? Ele não se importa? Que naquele tempo assim não tinha assim telefone, não tinha essa comunicação que temos hoje, celular, essas coisas, né? Não tinha como. Eram as cartinhas que escrevia, né? Aquelas coisas assim. Então ela disse: ele escreve para mim, sim. Ele se preocupa comigo. Ele manda as cartinhas para mim. Tem uma gaveta cheia de cartinhas que ele me manda. Mas aí ela disse: olha, ele não manda dinheiro para a senhora assim, com alguma coisa que não tinha como pegar no banco, essas coisas. Ela era filho único, não tinha como. Ela explicou tudo, falou com ela. Ela disse: olha, eu não tinha assim muita confiança. Eu peguei, conversei com você porque eu gostei, eu me agradei de você com esse jeito simpático. Você é uma ótima menina. Eu vejo que você trabalha ali há muito tempo. Eu
conheci você e a gente se tornou amigas. E eu posso até mostrar para você as cartas que ele manda, mas é umas figurinhas que eu não entendo. Eu não sei por que ele manda essas figuras. Aí ela disse: olhe, amanhã eu venho mais cedo, então a senhora me mostra as cartas com as figurinhas que eu vou ler para a senhora. Eu posso até comprar um álbum para a gente colar essas figurinhas que ele manda. A gente pode até arrecadar algum dinheiro para comprar alguma coisa para a senhora. Eu posso até lhe ajudar. Ela, minha filha, que bom, tá ótimo, e ficou muito feliz. Ela foi para casa e ficou pensando, figuras, por quê? Será que ele trabalha com figuras? Como deve ser essas figuras? E pensou e vai a noite toda. E quando foi de manhã, foi para o trabalho, aquela coisa. Quando largou, a senhora já estava, né, esperando ela, e foram para casa. Foram para casa da senhora. E quando chegou lá, ela pegou a gaveta com muito cuidado, e a gaveta estava cheia de carta. Quando ela colocou as cartas no chão, que foi abrindo as cartas e colocando as cartas para que a moça pudesse ler e fazer a leitura e tudo que pegou, ela disse: olha, são essas as figurinhas, eu guardo todas. O pacote de figurinhas eram tudo dólares. A senhora, ela estava, para o nosso ver, para a quantidade de dinheiro que o filho estava mandando para ela. Que naquele tempo não tinha esse negócio de estar, e o banco e não sei o que, aquelas coisas todas, que o filho estava mandando na carta para ela. Não tinha necessidade nenhuma dela estar passando aquela escassez toda. Ela tinha condições muito mais que qualquer pessoa que podia imaginar. E moral da história. E aquela jovem ajudou ela bastante, cuidou dela, ajudou, fez compras, se tornou a filha dela. Aqui, e escreveu para o filho e foi uma ajudadora para ela, né? E moral da história, como eu estava dizendo, muitas vezes somos ricas e não damos valor, porque não conhecemos a riqueza que temos. A gente não dá valor àquilo que temos. Quantas vezes a gente se levanta pela manhã e não agradece? Quantas vezes a gente não dobra os nossos joelhos e diz: Senhor, como eu te agradeço, a minha família está com saúde. Chegaram, dormiram, acordaram, foram trabalhar, voltaram. Eu tenho alimento na minha casa, eu tenho veste, eu tenho calçados, eu tenho cabelo. É pouco? É pouquinho, mas eu tenho. Eu tenho Charcot Marie, como vocês sabem que eu tenho, Mas eu falo. Eu não consigo correr, mas eu escuto.
E muitos conseguem correr e não escuta, mas conseguem correr. E isso tudo é agradecimento que você tem que agradecer. Quantos estão no leito de um hospital? Quantos estão chorando? Passaram a noite chorando, não conseguiram dormir. E médico nenhum conseguiu encontrar uma medicação que parasse a dor. Somos ricos e não sabemos. Que cada dia mais possamos conhecer e entender que temos riqueza, que está guardado aqui dentro e aqui e aqui e até aqui, ó, para sentir o cheiro. Tem gente que não sente. Tem uns que tem grande demais e quer diminuir. Tem uns que não tem e quer aumentar. E todos os dias encontramos pessoas que não estão satisfeitas com o que tem. Então que cada um de nós possamos agradecer e entender que o Senhor tem cuidado de cada um de nós e que temos um Deus que cuida de nós. Esta senhora, ela tinha um filho que estava cuidando dela. E ela pensava que o filho só estava mandando carta, escrevendo cartinha e mandando figurinhas. Muitas vezes a gente só pensa que Deus só está olhando. E Deus está todo dia mandando o que você precisa. O que você precisa. Amém? Paz.